Escute bem. Por que é importante toda a igreja entender a graça do Senhor Jesus? Porque você pode estar debaixo de maldição sem saber. Porque se você está na lei, você está debaixo de maldição. Aí tudo que você faz não prospera. E hoje nós vamos aprender que Deus só abençoa pregadores da nova aliança. Deus só provê quem está vivendo na nova aliança. Essa semana eu fiquei muito triste. Essa semana não, ontem, antes de ontem. Tem uma cantora aí, uma voz lindíssima, por nome Daniela Araújo. E o diabo entra em alguns crentes. Não em todos, mas em alguns. E agora tem uns sites no Brasil que passou a ter o costume de expor e propagar pecado. Fuxico Gospel, não sei o que Gospel. Fuxico Gospel, gente. E vazaram um áudio dessa menina com crise de abstinência por causa de droga. Uma cantora evangélica, cantora famosa. Um áudio de 17 minutos, só de palavrão, e a menina querendo a droga. Gente, quando eu vi aquilo, muitos crentes vieram massacrando de cima. Eu chorei no hotel. Falei, eu queria que essa menina fosse uma ovelhinha minha hoje. E eu realmente fiquei chocado com a falta de misericórdia da igreja. Com a falta de cuidado, a falta de amor, a falta de compaixão. Antes de pregar, eu sei que já está sendo colocado, muita gente vai ouvir isso. Nós temos que tomar muito cuidado com o zelo. A palavra zelo é uma palavra perigosa e ao mesmo tempo importante. Zelo sem conhecimento faz de você um terrorista. Paulo, a Bíblia diz que ele era o mais zeloso de todos. E o zelo fez ele matar os cristãos. Por isso que Deus, o Senhor Jesus, chegou para Paulo e disse, por causa do seu zelo pela lei, eu vou te trazer para o evangelho, para a graça, para você ter o mesmo zelo que você tem. Então ele queimava, matava cristãos por causa do zelo. O zelo do povo de Israel, Paulo diz que é o povo mais zeloso por Deus no mundo. Veja bem, o judeu até hoje sequer menciona a palavra Deus. Eles falam eterno, criador. Eles são extremamente zelosos e ainda assim não são salvos. Não tem um povo na terra mais zeloso pela sua religião do que o muçulmano. Eles matam, explodem em nome do zelo. Zelo sem conhecimento mata. Nós estamos com pregadores aí que são zelosos. Recentemente eu vi um pregador dizendo assim, um pregador que eu ouvia muito, que influenciou muito. Quando eu comecei a pregar, ele me influenciou muito, antes de eu pastorear a igreja, e eu comecei a pastorear sobre a influência desse pregador. E depois, quando você começa a entender a graça, algumas coisas, você fala, isso está errado, não dá para dizer isso. Ele disse assim, eu tenho vergonha de fazer parte da igreja de Cristo. Você tem ouvido a graça, isso não sou estranho agora para você? Mas se você está lá falando, vendo os defeitos da igreja, você fala, é verdade, está tudo bagunçado. Mas quando você entende que todos nós vivemos debaixo do favor imerecido de Deus, o site de Fuxico Gospel, ele expôs o pecado da irmã. E se os nossos pensamentos fossem jogados na tela todos os dias? O que faz você ser menos pecador do que ela? Eu confesso, irmãos, que em nome do zelo eu já cometi muitos equívocos. Eu já pus gente para fora da igreja. Eu já disse que não queria gente na igreja. Pastor fulano quer vir. Aqui não. Aqui ele não congrega. Em nome do zelo. E eu dormia com a consciência tranquila. Eu dizia assim, graças a Deus ali ninguém vai bagunçar com o negócio. E não vai. Mas eu entendo que quando você faz como Deus, com misericórdia te busquei, com bondade te atraí, as pessoas melhoram e não pioram.
Em 4 anos na igreja, nós sempre confrontamos pecados e vamos continuar a confrontar. Só que agora nós misturamos. Agora é confronto, amor e confronto. Antes era só confronto. Agora a gente pôs o amor no meio. Essa é a diferença. Você está entendendo o que eu estou falando? Antes nós nos sentíamos orgulhosos de dar uns gritos com alguns aqui. Hoje nós já não temos tanto orgulho assim. Hoje nós já entendemos que nós estamos melhorando e não piorando. Estamos tendo a consciência de Cristo. Assim como Jesus lidou com as pessoas. Jesus surrava os religiosos e abraçava os pecadores. A birra de Jesus não era com os pecadores, era com os religiosos. É verdade ou não é? Então eu queria que você nunca propagasse escândalo. Aquela menina tem pai, tem mãe, tem filho. Então você pensa que aquele site expôs só a cantora? Ele expôs os filhos, pai, mãe. Se fosse a cantora, eu imagino quanto ela já chorou nesses 2 dias, sabendo que a vida dela, o pecado dela foi jogado assim para todo mundo saber. Isso é uma vergonha. Eu tenho mais vergonha do moralismo de quem fez isso do que do pecado que ela cometeu. Porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Tem gente que pega esse texto e confunde. Ele diz assim: então, como aonde abundou o pecado, superabundou a graça, tem gente que pensa assim, então vou pecar bastante que aí a graça superabunda. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte, que aonde tem muito pecado, a graça chega para curar. Aonde tem muito pecado, a única resposta é o favor imerecido de Deus. Aonde o pecado fica terrível, a graça chega e começa a libertar as pessoas. É isso que está dizendo. Então tem gente que está falando, nós vivemos a pior geração do mundo, o que é verdade. Só que se nós vivemos o pior tempo do mundo, a pior geração do mundo, que o povo nunca pecou tanto, tem uma boa notícia. Vai ser o tempo em que a graça vai mais superabundar. Aonde tem muito pecado, tem muita graça de Deus. E eu estou exercitando fé, muita fé mesmo. Eu quero ler para você aqui esse testemunho, para você entender o que eu estou falando. Antes de eu ler esse testemunho, antes de ontem eu estava pregando uma igreja, e bem sentado à minha frente, no culto, antes de começar o culto, o pastor, um gigante, falou assim, pastor, eu tenho 8 homossexuais na igreja. Eu falei assim, que maravilha. Eles vão ter oportunidade de ouvir a palavra. O pastor estava dizendo, vê lá o que você vai fazer. E eu preguei o favor imerecido de Deus. Na metade da mensagem, eles estavam soluçando de chorar. E aquilo foi mexendo comigo durante a mensagem, porque eu olhava para eles e eu já desconfiava, deve ser eles. E eles choravam, e de repente eu olhei, tinha 2 jovens de mãos dadas à frente, eram 2 lésbicas, e uma colocou a cabeça no ombro da outra, quer dizer, uma só pôs a cabeça no ombro. Não dá para as 2. E elas soluçavam de tanto chorar. De repente, quando nós trouxemos a ideia da justiça de Deus, que quando a pessoa entende que ela é a justiça de Deus, o pecado perde o domínio. Põe para mim o texto, Romanos 6:14. Quando a pessoa desperta para a graça, não é você que luta para deixar o pecado, é o pecado que deixa você. Não foi o povo de Israel que saiu do Egito, foi Deus que os arrancou do Egito. O problema da igreja hoje é que ela não tem identidade e paternidade. Há uma crise de orfandade terrível. Quando a igreja de Corinto estava em pecado, estava tendo incesto na igreja de Corinto, Paulo olha para os irmãos e sabe como ele os corrige? Ele não diz vergonha, vergonha, ele diz assim, eu quero lembrar vocês que vocês são templos do... Ele revelou a justiça. Ele falou, não se esqueçam de quem vocês são.
Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Quando a pessoa crê certo, ela anda certo. Agora vamos ler esse texto em voz alta. Porquanto o pecado não pode mais exercer domínio sobre vós. Irmãos, esse texto é um sonho. Quem não sonha em vencer suas crises, suas tentações, suas recaídas? Mas ele vai tentando e não consegue. Aí ele tenta, agora eu vou orar muito. Aí quando ele recai lá embaixo e fala, desisto. Quem não sonha em saber que o pecado perde o domínio? Veja, o Paulo não está dizendo que você vai vencer o pecado. Ele está dizendo que o pecado vai deixar você. O pecado não encontra repouso em quem desperta para a graça, quem desperta para a justiça. Ele faz assim, ó, e sai. E agora aquele crente fala, rapaz, eu não tenho mais apetites para pornografia. Não fiz nenhum tratamento, não tem nenhum jugo, mas de repente perdeu o apetite. Perdeu a vontade de pecar. Diz o texto, o pecado perde o domínio. Que texto poderoso. E diz assim, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo. Então qual é a vitória contra o pecado? A graça. É a graça de Deus. Quando eu fiz o apelo, quem agora quer entregar sua vida a Jesus e mudar completamente o estilo de vida? Os primeiros a levantarem vieram à frente e veio aquelas duas moças. Na frente, diante de todos, uma olhou para a outra e disse, você não é lésbica, você é a justiça de Deus. A outra disse, você não é lésbica, você é a justiça de Deus. A partir de hoje somos amigas. Irmãos, eu fui embora chorando. Escrevi para minha esposa, falei, eu estou extasiado. Eu estou em choque. E aí eu recebi essa semana esse testemunho. Vou ler para os irmãos. Pastor, vou resumir a minha história para você. É grande. Vou ler só parte, fazer uma leitura rápida. Conheci o Senhor há 12 anos. O Senhor, pastor, está com letra minúscula. Conheci o pastor, no caso, há 12 anos. Mas como te explico, comecei a acompanhar todas as suas pregações a partir desse período. E de alguns anos para cá, eu entendi verdadeiramente o Evangelho. Então eu estava vivendo, sem perceber, uma religiosidade. Ela diz assim, quando eu te ouvi, passei a te ouvir, aprendi a ter relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Oro constantemente todos os dias, em arrependimento e abandono de pecado. Por 3, 2, 1h30 por dia. Ela está dizendo que todo dia ela tem um tempo de oração, um tempo de intensidade e abandono de pecados. Agora vai ouvindo. E ela diz assim, eu vivo tudo que um cristão deveria viver. De um ano para cá, estou muito angustiada. Não mudei na minha relação com Deus, continuo a orar. Pelo contrário, até passei a buscar mais em oração e quebrantamento. Mas eu não consigo saber o que está se passando. Não consigo entender. Pois há tempos que oro, peço ao Senhor que a vontade dEle seja feita na minha vida. Então penso que tudo o que acontece tem um propósito, é para a glória de Deus. Veja que a menina tem a cabecinha no lugar. Eu confio em Deus e sei que a minha vida está em suas mãos. A minha alma está muito abatida. É como se meu corpo estivesse no automático. Qual o nome disso? Religião. O que existe de crentes no automático? Está na hora de ir para o culto? Ah, eu tenho que orar hoje. Isso é lei. Não há prazer cristão. E ela foi dizendo assim, ó. Automático, né? Fazendo tudo obrigatoriamente. Ando sem fome, fome natural. Perco sono nas madrugadas e aí eu entro em oração. Tenho me prostrado e rasgado o meu coração diante de Deus todos os dias. Não consigo me sentir bem em lugar nenhum.
Pior, não tenho vontade nenhuma de falar com as pessoas. Me explica isso. Quantos bons cristãos, fiéis, tementes a Deus, que estão vivendo assim. Que estão passando pela vida sem desfrutar da graça e do favor imerecido do Senhor. E agora andam cansativas, sem fome, sem fé, andam no automático. Se não forem para a igreja, se sentem culpadas, então elas vão. Aí a esposa diz para o marido: ei, a gente tem que ir na igreja. Sem apetite espiritual. Esse é um retrato de muita gente. E ela continua aqui, ó. Arde fortemente em mim o anseio pela volta de Jesus. Ela ouviu há 12 anos que ela me ouve pregar. De forma que cheguei a não querer mais estar aqui. Eu já pensei assim muitas vezes. Desejando que o Senhor me tirasse a vida. As coisas ficaram sem sentido, mas ao mesmo tempo eu penso, se Deus me recolher a vida, eu não vou cumprir o propósito dele. Ela está certa. Então entra em um grande confronto. Não consigo assimilar o anseio pelo céu com a espera do tempo de Deus e o ganhar almas. Vê que é uma crise mesmo que a irmã está passando. Agora ela disse uma palavra que resumiu o estilo de vida dela. Me esforço a cada dia para fugir do pecado. Diferente do que você acabou de ler. A palavra esforço vem de qual aliança? Lei. O esforço para o cristão, ele só tem um propósito: galardão, recompensa. Nunca para vencer pecado, nunca para ser salvo. Você é salvo pela graça. E ela continua: me esforço a cada dia para fugir do pecado, busco incessantemente a Deus e procuro praticar tudo que a palavra nos ensina. Está indo bem. Mas como vou exercer o amor ao próximo se não quero falar com as pessoas? Bom, eu vou para a parte que eu falo com ela, que a carta é grande. Eu olhei para ela: onde você conseguiu meu telefone? É a primeira coisa que eu perguntei. Como você conseguiu falar comigo? Pastor, ela falou: pastor, me perdoe se eu estou incomodando, não falo mais. Eu falei: não, querida, não é isso. Ela pegou no escritório. Aí eu escrevi para ela: querida, eu vou lhe dar 3 tarefas. Não adianta eu falar nada, não vai resolver. Eu falei: eu vou lhe dar 3 tarefas. Você vai ouvir 3 pregações no YouTube e depois nós nos falamos. Vou te passar a ordem exatamente como tem que ser. Digita meu nome e essas mensagens. Ouça nessa ordem. Primeira mensagem: o estilo de vida na graça, sem culpa e o dom da justiça. Tudo bem, pastor? Farei. Ela foi ouvir as mensagens, ouviu tudo. E depois ela voltou. Outra pessoa: pastor, estou extasiada. Aí pôs a carinha. Essas 3 pregações são maravilhosas. Ouvi todas em um dia. Dormi a noite toda sem acordar pela madrugada. Acordei sem a forte angústia que sentia, a fome voltou, passei o dia bem alegre, interagindo e pensando em tudo que ouvi e aprendi. Incrível como Deus é perfeito, descreveu o meu estado sem que eu mesmo soubesse. E ela disse: percebi realmente que o erro estava em mim, maravilhosa graça do Senhor. Eu vou resumir também, que essa é maior ainda. Primeira coisa que eu entendi: eu preciso amar as pessoas e amar a Deus. Resumindo, ela tinha fé na fé dela e ela amava a santidade dela. Tem muita gente que se orgulha do seu estilo de vida cristão e aí ele não descansa no favor de Deus. Preste atenção nesse texto que nós vamos ler e o que é favor imerecido. Eu quero muito que a igreja desperte para a justiça e você vai triunfar em todas as áreas na sua vida. Chega de um ano bom, um ano ruim, um mês bom, um mês ruim. Eu quero que você vença sempre. Quem quer vencer sempre? Chega, irmão, de montanha russa. Diga amém.
Vamos ler o texto, 2 Coríntios 3, do verso de 5 a 11. E hoje você vai entender que se você não está na graça, você está debaixo de maldição. E debaixo de maldição ninguém prospera, ninguém vence, ninguém ganha, ninguém conquista. Então a sua pergunta tem que ser a minha: Senhor, me revela se eu estou na lei ou estou na graça. Eu estava em um dos países pregando e recebi a notícia que um dos irmãos, uma das irmãs nossas, um dos irmãos nossos caiu em pecado. Foi isso. O pastor Samuel falou: cara, aconteceu isso. Eu chorei por umas 2 horas. Porque quando eu chorei, falei: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Há 5 anos eu prego arrependimento, há 5 anos eu prego a volta de Jesus, prego o céu, prego o inferno, e o povo não para de pecar. Eu disse a Deus, que o Senhor me mostre como fazer o povo vencer. Não é falta de confronto, todo mundo aqui concorda com isso. Me mostre. E fui dormir. Eu ouvi um grito dentro da minha cabeça: desperta a igreja para a justiça. Eles têm que saber quem são. Porque é a graça que traz arrependimento e não o arrependimento que traz a graça. Quando eles entenderem que Deus é Pai e quem eles são, eles irão se arrepender. Irmãos, eu já preguei mensagens duras e vi gente gritar e chorar de arrependimento. Mas eu nunca vi gente, honestamente, chorar de arrependimento pregando a graça. No último culto que eu preguei a graça de Deus, as pessoas choravam de tanto arrependimento. Porque a graça gera arrependimento. É isso que Paulo fala em Romanos 2, versículo 4. Ou desprezas tu a imensa bondade da sua misericórdia, não percebendo que é a graça de Deus que leva ao arrependimento? Você vê que eu li esse texto tantas vezes e nunca percebi para isso. Falei: o senhor quer que desperte a igreja? Então primeiro revele a mim. Foi 2 anos. Não foi fácil. O texto diz assim, não que possamos reivindicar alguma coisa com base nos nossos próprios méritos, mas pelo menos 70% da igreja, principalmente as que estão na mídia, estão lhe ensinando a reivindicar. Eu falei alguma mentira? Deus tem obrigação de fazer, Deus tem obrigação. Eu falei alguma mentira? Paulo diz: não que possamos reivindicar alguma coisa com base nos nossos méritos. Nós não pedimos alguma coisa por Deus com base no que eu faço. Senhor, eu jejuei, agora o Senhor faça isso. É isso que Paulo está dizendo. Você reivindica não pelos seus méritos, olha o que Paulo diz, mas a nossa capacidade vem de Deus. Em Cristo você recebe todas as bênçãos, não pelo seu esforço e não pelo seu mérito. Entendeu a diferença? Como que você toma posse de todas as bênçãos? Quando você descansa na cruz e você fala: Senhor, por tua graça, pela tua obra na cruz, eu sei que eu sou abençoado. Não é: Senhor, eu fiz isso, então eu mereço isso. É isso que Paulo está dizendo. Agora veja o próximo texto, verso 6, vamos lá. Ele nos capacitou, para sermos ministros da velha aliança. A velha aliança é o quê? A lei. A nova aliança é o quê? A graça. O texto diz: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Qual é a letra que mata? Já falei sobre isso. É a letra da lei. Por que que é a letra da lei e não a Bíblia? Olha o próximo verso, verso 7. A revelação da nova aliança, a relevância da nova aliança, é isso mesmo? Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Veja, qual é a letra que mata? A letra que trouxe a morte, que foi gravada em pedras. O que foi gravado em pedras? Os 10 mandamentos. E o texto diz assim: no entanto, esse ministério teve grande glória. Paulo está dizendo, o ministério da lei, o ministério da morte, da lei, ele teve a sua glória.
Então você tem pregadores que têm o ministério da condenação. É o ministério da letra, da lei. Paulo diz que tem a sua glória. Isso é importante. Olha para mim. Tem duas figuras na Bíblia que são importantes você saber. Uma é chamada de profeta, a outra é chamada de sacerdote. As duas figuras têm total importância no contexto da graça. E vou lhe explicar como isso funciona. Quando Deus quis tirar o povo do Egito, ele levantou dois irmãos com essas duas funções, Moisés e Arão. Moisés ele levantou como profeta e Arão ele levantou como sacerdote. Qual é a diferença do profeta e do sacerdote? A diferença é simples. O profeta é representante de Deus para o povo. O sacerdote é representante do povo para Deus. Diríamos que o profeta é um promotor. E o sacerdote, um advogado. Vai ouvindo. O profeta na Bíblia, muitas vezes parece que ele está contra o povo. Porque ele é inflexível. Ele traz a palavra de Deus, veja Jonas e Nínive, e ele não quer nem importar se o povo vai chorar, e não. Ele tem que falar em nome da lei. Ele representa Deus. Ele não está nem aí se o povo chora ou sofre ou não. Não é o papel do profeta. Ele tem que trazer a verdade. O sacerdote não. O sacerdote intercede a Deus pelo povo. Nós temos dois homens que tinham esse papel na Bíblia. Moisés era profeta, Arão era sacerdote. Agora escute isso, como que isso é de extrema revelação para a sua vida. Quando Moisés subiu no monte para receber a lei, Arão ficou com o povo. Moisés ficou com Deus, Arão ficou com o povo. A lógica está certa. Moisés era de Deus, Arão era do povo. Diga amém. Quando Arão estava com o povo, Moisés durou lá 40 dias. O povo chegou em Arão, pressionou Arão e disse: Arão, Moisés não volta mais, morreu. Nos dê Deus. O povo de Israel não pediu ídolo, eles pediram Deus. Eles disseram: Moisés nos dava Deus. Moisés foi embora, se vira e arruma Deus para nós. Eles não pediram nos dê um ídolo, eles pediram nos dê um Deus. Sabe qual é o problema? Arão era o sacerdote, se deixou influenciar pelo povo e fez o que o povo queria. Escute bem isso. Você não dá o que você não tem. Arão não tinha Deus, então ele inventou um. O que nós vivemos hoje é isso. Igreja que não tem fogo, inventa um. Igreja que não tem glória, inventa uma. Igreja que não tem unção, inventa uma. Igreja que não tem poder, inventa um. Igreja que não tem Deus, inventa ídolos. Você não dá o que você não tem. Arão deu ídolo para o povo. O povo pediu Deus, Arão deu ídolo. É muito difícil quando o sacerdote da igreja não tem a visão de Deus. Ele começa a criar falso fogo, falsa unção, falso poder, falsa glória, falso tudo. Porque você não dá o que você não tem. Agora escute isso. Jesus, ele veio à terra com os dois ofícios. Uau! Fala uau! Jesus foi profeta e sacerdote. Como profeta, ele exigia a justiça de Deus. Como sacerdote, ele satisfazia a justiça de Deus. E agora Jesus como profeta e Jesus como sumo sacerdote, ele fez uma aliança consigo mesmo. Como Deus, ele se irou. Como homem, ele esteve debaixo da ira. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando eu leio para você sobre as pisaduras de Jesus, você foi sarado, o que você entende?
Todo mundo entende o que eu vou dizer. A minha esposa disse isso, o pastor Samuel disse isso. As pisaduras são as feridas nas suas costas. Não é? E você imagina que as pisaduras de Jesus era o caso dos romanos ter chicoteado ele? Não é. A Bíblia diz que as pisaduras de Jesus é resultado da ira de Deus sobre ele. Escute bem. Olha o que diz a Bíblia. Jesus foi ferido dos romanos. Ferido dos judeus. Ele foi ferido de quem? De Deus. Diz a Bíblia que Jesus foi ferido de Deus. As pisaduras de Jesus, quem provocou foi o Pai. Eu sei que ele usou as mãos dos romanos, mas veja, quando um filho é passivo de disciplina, quando o filho descumpre os mandamentos do pai, o pai pegava, hoje nem tanto, uma vara e surrava. Agora, Jesus levou no corpo dele toda a sua desobediência. E o pai pegou o chicote dos romanos, diz a Bíblia, agradou o pai moê-lo. E o pai começou a surrá-lo através dos romanos e provocar as suas feridas. E diz a Bíblia que ele foi ferido de Deus. Como profeta, ele obedece e se ira. Como sacerdote, ele recebe as pisaduras. Então diz a Bíblia, porque não temos nós um sumo sacerdote que não se compadeça de nós. Jesus é o seu intercessor. Ele é o seu representante legal. Ele é o seu intercessor. O caminho direto ao Pai. Toda vez que chega uma acusação contra você na cruz, Jesus disse, eu cravei. Não há acusação, não há condenação. E essa é a figura do sacerdote. Agora me escute bem. Diz o texto que a lei é o ministério da morte. Você sabe, quando a lei veio, em Êxodo 20, no dia que a lei veio, 3.000 pessoas morreram. A letra mata. No dia que o Espírito Santo desceu, 3.000 pessoas aceitaram Jesus. O Espírito vivifica. No primeiro milagre de Moisés, ele transformou a água em sangue. Resultou em morte. A letra mata. No primeiro milagre de Jesus, ele transformou a água em vinho. Para um casamento resultou em alegria. O Espírito vivifica. Todos os milagres de Moisés resultaram em morte. Quando o cordeiro derramou sangue na lei, os primogênitos morreram. Quando o cordeiro derramou sangue na graça, todo o que crê é salvo. A letra mata e o Espírito vivifica. Aleluia. E diz assim, esse ministério veio com tamanha glória, a glória da lei, tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam olhar a face de Moisés. Está dizendo que a lei veio em glória, de tal maneira que o povo de Israel nem podia olhar para Moisés. Agora escute isso. Por causa do resplendor do rosto, mesmo que o brilho estivesse indo embora. Essa é a glória da lei. Agora vem a glória da graça. Próximo texto. Não será o ministério do Espírito mais glorioso ainda? Próximo texto. Vai lá. Verso 9. Ora, se o ministério que trouxe condenação é glorioso, a lei é um ministério que condena. Quanto mais glorioso é o que produz a justificação. A graça é maior do que a lei. Vamos ler mais? Vai lá. Porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo esplendor, quando comparado com a graça, com a glória insuperável. Prossegue. E se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória da graça que permanece para sempre. Pode continuar. Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos medo.
expressamos condenação, expressamos o zelo sem conhecimento, expressamos o que, gente? Confiança. Levanta a sua mão. Expressa uma palavra de muita confiança para o seu papai, o do céu. Expressa aí. Você está diante de um pai que quer brincar com você, no bom sentido. Vem aqui no colo do pai, filho. Não é medo, é confiança. Deus é pai. Aquele Deus da lei é um Deus rígido. E por que o Deus da lei é rígido? Porque a lei não pode flexionar. E escute isso. Preste atenção. Deus fez 3 alianças específicas. Escute bem. Ele fez uma aliança com Adão. E toda aliança, Deus faz algo e você tem algo a fazer. Na aliança de Deus com Adão, Deus disse para Adão: eu vou ser um pai para você, mas não coma da árvore que está no meio do jardim. Qual era a parte de Deus? Ser um pai. Qual era a parte de Adão? Obedecer e não comer a árvore. Adão comeu a árvore, quebrou a aliança. Na aliança de Deus com Israel, Deuteronômio 28, primeiro, Deus diz: se me obedecerdes, guardares os meus mandamentos, eu te abençoarei com todas essas bênçãos, virão por 7 caminhos fugirão, te colocarei por cabeça e não por cauda, emprestarás a muita gente e não tomarás emprestado, se me obedecer. Veja que a aliança de Deus com Israel funciona o seguinte: você me obedece e eu te abençoo. Você cumpre os 10 mandamentos e eu te abençoo. A parte de Deus é abençoar e a parte de Israel, cumprir os 10 mandamentos. Você percebeu que em toda aliança, você faz algo e Deus faz algo. Agora vem a aliança da graça. Toda aliança, você tem que fazer algo. Deus fez uma nova aliança na cruz. Qual é a nossa parte nessa aliança agora? Quem se arrisca? Responda. Você não tem nem noção? Uau, quem falou isso? Parabéns, Tata. A nossa parte na aliança da graça é crer em Jesus. A parte de Adão era não comer da árvore. A parte de Israel era obedecer os mandamentos. A parte nossa na graça é sempre crer na obra da cruz. É sempre se voltar para Cristo. É sempre crer no sangue de Jesus. É sempre crer no seu trabalho. É sempre crer na sua ressurreição. É sempre crer que nele podemos todas as coisas. Quando você duvida, você quebra a aliança. Então, como se quebra a aliança na graça? Não crendo em Jesus. Esse é o pecado hoje em dia. Põe para mim João 16, versículo 8. Eu vou te mostrar que o Espírito Santo está dentro de você para que você não quebre a aliança da graça. E a Bíblia chama isso de pecado. João 16, já voltamos ali, nos versículos 8, Evangelho de João. Quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vocês me viram muitas vezes pregar aqui, que o Espírito Santo é uma campainha, que toda vez que você peca, ele vem, pecou. E com isso vocês me ouviram pregar aqui que ele está lhe convencendo do seu pecado. Não existe campainha nenhuma. E eu vou mostrar para você na Bíblia que o Espírito Santo não está aqui, pecou, errou, fez isso. Pastor, mas está escrito ali que ele convence do pecado, da justiça e juízo. Sim, se você leu só esse texto. Mas olha Jesus explicando o que é cada um deles. Próxima parte. E eu quero que você leia em voz alta. Vai lá. Do pecado, porque não crê em mim, em Jesus. Uau, isso é libertador, não é, gente? Agora veja que na nova aliança existe um pecado que o crente comete. Quando ele peca, é porque não crê. O primeiro e o maior pecado do cristão é não crer na justiça, na obra da cruz. Aí ele peca.
Diz a Bíblia, não é dos pecados, o Espírito Santo não está lhe convencendo dos pecados, é no singular, do pecado, de não crer em mim. Toda vez que você não crê na obra da cruz, você peca. Eis, então nunca mais diga, é o contrário. Sabe como que o Espírito Santo faz? Primeiro, ele fala, ei, você está caindo da cruz. Ei, crê em Jesus para vencer esse pecado. Ei, olha a cruz, ele está lhe levando de volta à fé, convencendo você que você está prestes a cometer um pecado de não crer em Jesus, na sua obra da cruz. Aí vem o próximo texto, vai lá. E da justiça. Qual que é a justiça? Toda vez que você peca, o Espírito Santo vem no crente e lembra quem você é. O que é que Paulo falou aos Coríntios? Não se esqueçam que vocês são templo. Paulo lembrou a identidade deles. Paulo não trouxe condenação, ele trouxe justiça. É o pai que olha para o filho e fala assim, eu disse da outra vez, ei meu filho, tu é tão inteligente, por que te comporta como um burro? Você é um salvo, por que te comporta como um adúltero? Você é a justiça de Deus, por que te comporta como alguém que não é? Você entendeu o que eu estou dizendo? O texto é tão óbvio. Justiça, porque não me verão mais. Jesus está dizendo, enquanto estou aqui, eu julgo vocês, eu só advogo vocês, mas eu vou embora, vocês vão sentir só. Mas toda vez que vier o acusador, nós vamos ler agora, o Espírito Santo vai dizer assim, tu não é esse mentiroso, tu não é esse adúltero, você é a justiça de Deus. Ele lhe convence da justiça. Agora olha o próximo texto. Vamos lá? E do juízo. Aí alguém diz assim, está vendo? O Espírito Santo está dizendo, cuidado com o juízo final. Não é isso que ele está dizendo. Qual o juízo que ele está lhe lembrando? Porque o príncipe deste mundo já está condenado. O juízo de quem que ele está lembrando? Do diabo, não seu. Você sabe qual é a arma do diabo contra você? A sua condenação. Não existe acusador sem acusação. Quando você se sente acusado, o acusador tem trabalho para fazer. Quando não há acusação, não tem acusador. Tem gente dando serviço para o diabo. Toda vez que você se sente condenado e acusado, lá vem Satanás dizendo, agora é a minha hora de agir. Mas a Bíblia diz que quando o diabo vem lhe acusar, o Espírito Santo vem e diz, diga ao diabo que o julgado é ele, que o condenado é ele é o derrotado, ele é o fracassado, você não, você é mais do que vencedor, você é a justiça de Deus, você não é um derrotado, o diabo é um derrotado. O Espírito Santo vem e diz assim, diga para o diabo isso, que ele é o condenado, você é a justiça de Deus. Vocês concordam comigo que isso muda todo o nosso jeito de cantar, de viver, de caminhar no dia a dia? Crer certo faz viver e andar certo. Há muitos irmãos, bons irmãos, que estão vivendo debaixo de condenação, mesmo sendo salvos. Isso tem os matado. Isso tem os destruído, tirado do coração deles o anseio por servir a Cristo. Põe para mim Romanos 3:19. Irmãos, Deus só abençoa ministros da nova aliança. Paulo diz, ele nos capacita por sermos ministros da nova aliança. Deus não abençoa, não provê, não abençoa quem não é ministro da nova aliança. Você tem que saber se você educa seu filho com os olhos da graça ou com os olhos da lei.
Você tem que saber se você é alguém que anda no favor imerecido de Deus ou no favor merecido. Porque se você anda no favor merecido, você vive debaixo de maldição. E por que você vive debaixo de maldição? Porque toda vez que você não cumpre a lei, tem o quê? Maldição. Concorda comigo? E você não consegue cumprir a lei. Então sabe o que os pais fazem? Eu falei isso e vou repetir várias vezes. Nessa semana pregando nas igrejas, quando eu falei, muitos pais começaram a chorar, adolescentes começaram a chorar. Porque todos os pais, quando seus filhos erram, eles fazem como o diabo e não como o Espírito Santo. O Espírito Santo revela a justiça, revela quem você é, revela a sua identidade. O diabo revela o pecado, ele enche você de condenação. E aí você vai definhando, você vai piorando. O que é que os pais fazem? Eles não andam no favor imerecido. Quando o filho erra, ele diz, quando é que você vai me dar alegria? Isso é condenação. Eu estou muito triste com você. Estou decepcionado. Faz igual a pastora Elisandra, ela falou, pelo amor de Deus, não fala isso mais. Ficava até 1 dia e meio, 2 dias sem falar com o Jean. Estou dando um gelo para aprender. Você acha que isso melhora as pessoas? Sabe o que um pai faz? Hoje, irmãos, eu sou pai de um filho adolescente. Parece um homem, 1,75 m de altura. Parece um homem formado. Eu dou um soco nele, dói minha mão. Você fala, menino, vou te bater. Você fala, tenta, e me abraçar, eu não consigo. Então hoje eu revelo para o meu filho a justiça. Você não é um mentiroso. Você tem o Espírito Santo. Por que te comporta como alguém que não tem? Mas eu posso também falar assim, vai para o quarto, chore bastante e fica lá até Deus lhe perdoar. Um dia eu cheguei em casa, estava meu filho chorando. A mãe falou para eu sair daqui até Deus me perdoar. Eu falei, meu filho, você vai ficar aqui 3 dias. Vamos fazer um teste se você vive no favor imerecido, na graça ou na lei aqui. Só um. Não fique em crise, não. Inclusive essa crise é boa. Eu tive ela. E você tem que estar muito na graça de Deus para chegar e começar a reverter. E ser humilde. Para começar realmente a trazer o favor imerecido de Deus. Por exemplo, eu ficava muito chateado quando você ajudava as pessoas, e ajudava todo mundo, ajudando todo mundo, e agora quando você precisa daquela pessoa uma vez, ela não pode te ajudar. Aí você fica assim, caramba, já fiz tanta coisa, só precisei uma vez e não fez nada. Nunca mais faço nada. Você sabe qual é o nome disso? Lei. Todo mundo tem esse sentimento. Se você anda na graça, é favor imerecido. Você faz, mesmo sabendo que ele não vai lhe recompensar. Pastor, como isso é difícil? É porque você está na lei, querido. Faço mal, recebo mal, faço bem, recebo bem. Isso é lei. Mas quando você está na graça, pouco importa se aquela pessoa vai recompensar, vai também, uma mão lavando a outra, você faz a sua parte. Por exemplo, ofensa. Ofensa é uma cultura da lei. Só se ofende quem tem justiça própria. E justiça própria é chamada de injustiça. Aquele que está no favor imerecido de Deus, ele faz como Jesus. Pai, perdoa eles. Meu Deus, está todo mundo na lei. Pastor, o senhor está pregando a graça porque já está me confrontando. Mas pense comigo, se a gente não vive mais na lei do que na graça. Inconscientemente. É ou não é, gente? Agora vamos ver alguma coisa aqui. Presta atenção. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, diz aos que estão sob o domínio da lei, para que todo mundo se cale e todo mundo fica sujeito ao juízo de Deus. Você percebeu que a lei deixa você sujeito ao juízo.
Agora olha o próximo texto, se assustem. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão que todos somos pecadores. Veja que a lei mostra pecado, a graça, a justiça, a identidade. A graça faz você olhar para Jesus, a lei faz você olhar para o seu pecado. E tem que ser assim. Agora veja Romanos 4, isso aqui que eu vou ler com você. É assustador. Por que a ira de Deus vem sobre as pessoas? Escute, a Bíblia não diz que Deus é ira, mas a Bíblia diz que Deus se ira. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. A ira não é a essência de Deus, o amor é. Deus se ira, mas ele não é ira. Mas o que faz uma pessoa provocar a ira de Deus? Tem gente que vai dizer que é o pecado. Vamos ver. Romanos 4, versículo 15. Leia em voz alta, isso eu quero que você leia em voz alta. Por favor, vai lá. Porque o pecado produz a ira. Porque a lei opera, é por causa da lei que Deus fica. E por que Deus se ira? Porque quem está na lei, ele tem que cumprir toda a lei. Fica assistindo aquela televisão dos irmãos que guardam a lei, todo dia pensando que é evangelho. Você vai ver onde você vai parar. Fica assistindo, e eles estão lá, e agora eles viram que tem muitas igrejas despertando para a justiça, e eles estão tentando provar que você tem que guardar o sábado, você tem que guardar a lei, e tem gente ouvindo isso e morrendo, porque a lei produz morte. Tem um pastor que aparece na televisão e diz: se eu sou profeta, você está amaldiçoado. Ria na cara dele, porque em Cristo não há maldição. Ele vai perder o tempo te amaldiçoando. Você é abençoado. Ele pode morrer de amaldiçoar. Não há maldição sobre quem está em Cristo. Teve uma família que veio aqui para a igreja. O pastor olhou para eles estão aqui, e disse assim: vocês sabem que todo mundo que sai da igreja morre. Eu não vou falar o nome deles por ética, mas só o primeiro nome, Fernando Franco. Vocês sabem, fulano saiu da igreja e capotou o carro, não sei o quê, e maldição vem. Não deixa morrer de amaldiçoar, irmão. Quem pode amaldiçoar os eleitos de Deus? Quem pode prover ou proferir alguma acusação contra o eleito do Senhor? Foi Ele, e é Ele quem nos justifica. Vai morrer de espraguejar, meu filho. Tem que falar, pastor, que jogaram um olho gordo em mim. Jogaram uma praga. Meu filho, que tipo de crente você é? Tu é um crente ou um saco de batata podre? Tu é a justiça de Deus ou é o quê? Irmão, se olho gordo pegar num crente, pode voltar para a lei, vai lá para o Sinai e mora lá. Diz a Bíblia que Deus se ira toda vez que o homem volta para a lei, mas não consegue cumprir a lei. Então, quando ele está na lei e não cumpre a lei, porque a lei é de Deus, ele desobedece a Deus. A isso traz a ira de Deus. É poderoso. Mas agora eu quero concluir. Não é verdade. Diga bem alto comigo. Não estamos debaixo da lei. Pastor, me prove que não estamos debaixo da lei. Eu vou te provar com toda a Bíblia que você puder ler. Eu quero que você se sinta livre. De alguma maneira nós colocamos o nome dessa igreja de Preciosa Graça e nem sabíamos o que Deus iria nos dar. Não foi por querer, irmãos. Mas Deus é bondoso. Hoje nós sim estamos vivendo na preciosa graça de Deus. Olha esse texto de Romanos capítulo 10, no versículo 4. Vamos ver, tem pastor aí pregando na televisão, naquela canal inteiro, dizendo que não, a lei não acabou.
Esse povo não lê Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Lê em voz alta. Não, o que é isso? Vocês não jantaram? Vamos lá. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que obedece. Você está na lei? Não está na lei. Em Cristo, toda a velha aliança acabou. Por que em Cristo acabou a velha aliança? Porque Jesus, como homem, cumpriu toda a lei. Enquanto um homem não cumprisse toda a lei, não podia acabar a lei. Então Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Então agora ele diz: Pai, está satisfeito? E ali ele satisfez a justiça de Deus. Então Deus brada e diz: estou satisfeito. Diga amém. Vamos ler mais um texto. Hebreus capítulo 8, dos versos de 6 a 8. Esse é um dos textos mais reveladores que você vai ler na sua vida sobre a graça de Deus. Contudo agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que os dos sacerdotes, os sacerdotes da lei. Assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga. Eu amo a graça. Pois que é fundamentada em promessas excelsas. Agora olha o próximo, vai lá. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeição, Deus encontrou falha na lei. Mas a falha da lei não é a lei. A falha da lei é os homens que nunca conseguiu cumprir. E ele continua: não tivesse imperfeição, não seria necessário buscar uma segunda aliança. Vamos lá. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Olha aqui a promessa da nova aliança. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança. Agora leia comigo esse texto. Vai lá, próximo. Não conforme a aliança que fizeram no passado, no dia em que tomei pela mão para os conduzir da terra do Egito. Está claro o texto? O texto diz: essa nova aliança não é igual a de Moisés quando saíram do Egito. Meu Deus, mais claro que isso, eu não sei o que esse povo anda lendo. E diz mais: pois eles não continuaram na minha aliança, ou seja, na lei. Ninguém cumpriu a lei. E eu os afastei deles, assevera o Senhor. Por que Deus se distanciou de Israel? Porque eles não cumpriram a lei. Então Deus falou assim: não tem um justo capaz de cumprir a lei. Então Deus não pode se aproximar de ninguém. Aí vem Jesus para cumprir toda a lei. Irmãos, a minha paixão por Jesus transcendeu tudo. Transcendeu tudo. Eu estava não sei em qual país, liguei: pastor Samuel, eu não consigo falar para você o que eu estou estudando, porque eu estou muito emocionado, mas eu vou lhe dar para você estudar. E passei para ele tudo. Porque não dava para eu passar para ele. Porque quando eu comecei a entender, tem gente que diz: pregar a graça faz as pessoas pecarem. Mas para mim me transformou num pregador. A graça não faz ninguém pecar. O que faz as pessoas pecarem é a lei. A força do pecado é a lei. É a lei que produz a ira, não é a graça. Quanto mais você entende o amor do Pai, menos amor pelo mundo você tem. Diz a Bíblia: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quantas vezes eu já preguei aqui, irmão, João diz que quem ama o mundo não ama Deus. Mas não é isso que João diz. João diz: quem ama o mundo não entendeu o amor do Pai. É isso que está escrito muito claro. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é que ele não ama, não é que Deus não ama ele, é que ele não entendeu como Deus o ama.
Quando o crente entende que Deus encheu o coração dele de amor pelo homem, pegou o chicote dos romanos e falou: meu filho, você é o medianeiro. Meu filho, eu tenho que colocar nas suas costas toda a desobediência de não me obedecerem os Israel. Então, filho, está aqui os chicotes. Eu vou moer você, mas pelas suas pisaduras eu vou sarar o povo. Pelas suas pisaduras eu vou curar a igreja. Meu Deus, que verdade! Aleluia! Diz a Bíblia: pois eles não veja o verso 10. Quem gosta de ler bastante a Bíblia? Tem gente que não gosta, diz que é cansativo. Você ocupa sua mente com Netflix. Você ocupa sua mente digitando no WhatsApp. Tem mais letra do que isso. Você ocupa sua mente agora com uma coisa que edifique. Ai, pastor, eu tenho que pensar muito. Você queria o quê? Tu é tonto? Se você é justiça de Deus, por que te comporta como um tonto? Claro que tu tem que pensar muito. Diz assim, ó: esta é a nova aliança que farei com o meu povo, o povo de Israel. Verso 10. Passado a velha aliança, garante o Senhor. Meu Deus, que coisa tremenda. Gravarei agora a minha lei na sua mente. A graça não é os 10 mandamentos na sua mente, é a nova aliança na sua mente. A lei da graça é a fé. Então agora Deus põe a fé dentro de você. Ele diz: gravarei a minha lei na sua mente e as escreverei no seu coração. Lembra quando a Bíblia diz: se crê com a mente e confiar de todo o coração que Jesus é o Senhor, então você sabe. Aonde que a graça está gravado em você? Assusta não, irmão. Aonde, a palma para acordar? Aonde que a graça está gravada em você? No conhecimento, na mente e na fé, no coração. Diga amém. E ele diz assim: e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Está falando de nós. Nós estamos lendo aos Hebreus. Agora, próximo texto, vai lá. Ninguém jamais precisará o seu próximo. O quê? Nem o seu irmão dizendo: ei, vai conhecer a Deus. Ei, vai orar. Ei, vai jejuar. Ei, vai para a igreja. Você está vendo como as pessoas não entenderam ainda a graça? Você tem que ficar insistindo com o irmão: irmão, você sumir da igreja, irmão. Irmão, cadê o seu amor por Jesus, irmão? Todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Olha o próximo texto. Pois eu, lembra que lá na lei o Senhor diz: visitarei os pecados dos pais aos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Deus não inocenta o culpado, toda alma que pecar, essa morrerá. Lá na lei ele disse isso. Agora olha o que ele diz agora nessa nova aliança que ele produziu para nós: perdoarei a sua malignidade e não mais lembrarei de seus pecados. Lá na lei ele disse: não me esqueço dos seus pecados. Na graça ele diz: não me lembro de nenhum mais. Sabe por quê? É a lei da dupla punição. Você não pode mais levar os seus pecados, e Deus não pode mais se irar com os seus pecados. Sabe por quê? Porque senão seria uma dupla punição. Jesus já foi punido pelos seus pecados, passado, presente e futuro. Quando eu falo isso: como assim, pastor? Então tudo que eu peco agora está perdoado? Olha para mim: pastor, isso é perigoso. Não, não é perigoso. Todos os pecados da cruz que Jesus levou na cruz eram futuros. Você não tinha cometido nenhum pecado ainda, ele já tinha perdoado. Então deixe-me te dizer: todo dia que você pecar e se arrepender, o céu provê o seu perdão. Por isso que ele morreu. Então, o que leva ao perdão de pecados é o arrependimento. Na lei, nem se arrependendo você era perdoado. Na graça, toda vez que você se arrepende, o céu provê o seu perdão. Entendeu? Então são pecados passado, presente e futuro.
Deus tem provisão de todos os seus pecados a todos que se arrependem. Qual é o nome disso? Graça de Deus. Que texto poderoso, não é, irmãos? Eu vou ler o último texto para irmos para o final. Gálatas 3, dos versos de 5 a 14. E você vai entender a seriedade de não caminhar sobre esse espírito. Agora sim você vai falar, meu Deus, todo dia falar, Senhor, eu quero andar debaixo do favor imerecido. Olha esse texto, de 5 a 14. Aquele que vos dá o seu espírito e que realiza milagre entre vós, será que ele faz pelas obras da lei ou pela palavra da fé? Responda, é pela fé ou pela lei os milagres? Pela fé. Próximo verso. Considerai, pois, irmãos, glória a Deus, nós ofertamos e dizimamos com essa ideia. Olha aqui, ó. Considerai, pois, o exemplo de Abraão. De quem? De Malaquias? De João Batista? De Moisés? Exemplo de quem? De Abraão. Olha o que diz o texto. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Não teve nenhum mandamento para Abraão e ele creu. Ele estava debaixo do favor imerecido de Deus. Olha esse próximo texto, vai lá. Esteja certos. Hora que eu ler, recebe essa palavra como pura e profética para você. Estejam certos, portanto, que os que são da fé, precisamente esses, são filhos de Abraão. Deixe-me te dizer. Por que você é filho de Abraão? Não é o judeu, é você. O judeu não tem fé, você tem. Só é filho de Abraão quem crê em Jesus. Então o judeu chegou para Jesus e disse, eu sou filho de Abraão. Jesus disse, se fosse filho de Abraão, creram em mim. Quem crê em Jesus? Então você é filho de Abraão, filho da promessa. Você vai desfrutar de todas as coisas. Em nome de Jesus, vai acabar aquela oscilação de vitória na sua vida. Você vai viver todas as vitórias de Abraão. Receba isso, irmão. Olha o que diz o texto. Estejam certos, portanto, que os que são da fé, precisamente esses que são da fé, são filhos de Abraão. Agora olha esse texto, verso 8. Irmãos, aqui está a maior revelação que você já ouviu na sua vida. Diz assim, aqui eu provo para todo mundo que a lei nunca foi o plano original de Deus, sempre foi a graça. A lei veio porque o povo de Israel rejeitou a graça. Aqui está escrito que o plano de Deus sempre foi a graça, está dizendo. E a escritura prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, não é pela lei. Deus nunca fez aliança da lei com os não-judeus, Ele só fez com o judeu. Com a igreja tem uma nova aliança. Eu quero que vocês leiam comigo inteiro esse texto, porque é muito revelador. Vamos lá. E a escritura prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, isso é antes da lei. Agora olha o que aconteceu. Você vai ficar maravilhado. Deus anunciou com antecedência o evangelho a Abraão. O evangelho é uma pessoa, você sabe disso. Deus apareceu para Abraão e pregou Jesus para Abraão, pregou a graça para Abraão, pregou a fé para Abraão. Quem ensinou Abraão a crer? Diz a Bíblia que Deus pregou o evangelho para Abraão. Meu Deus, irmão, quebra as cadeiras, dá um glória a Deus aí. Não quebra as cadeiras não. O texto diz que, prevendo a escritura, que Deus salvaria você pela fé, Deus pregou para Abraão Jesus, o evangelho. Ei, Anderson, você que gosta de Bíblia não é empolgante? Só você que gosta. Pastor Fernando, você gosta? Quem mais gosta? Quando eu leio isso, eu fico no hotel, eu confesso, você precisava ver. Irmão, eu fico numa frenesi.
Não é empolgante? Deus aparece para Abraão e evangeliza Abraão. Então Deus diz: Abraão, eu quero falar para você de Jesus Cristo. Meu Deus. E tem gente que não gosta de Bíblia. Diz a Bíblia que Abraão foi o primeiro a receber o Evangelho. E por que Abraão recebeu o Evangelho? Por causa dos judeus? Por causa dos não judeus. Deus pregou para Abraão para que você fosse salvo. O plano de Deus sempre foi a graça. Como eu fico tão feliz com essa verdade e tão triste como demorei tempo para conhecê-la. E por que Deus pregou para Abraão? Diz aqui, ó. Por intermédio de Abraão, a preciosa graça será abençoada. A Márcia será abençoada. O Leco será abençoado. O Peterson, a Fátima será abençoado. Todos serão abençoados. Por intermédio de Abraão, você não precisa andar em derrota. Veja, eu não estou pegando promessa para Israel, eu estou pegando promessa para a igreja. Deus disse que essa bênção de Abraão pularia os judeus e chegaria até nós, os não judeus. Você quer andar em vitória? Desperte para a justiça. Igreja do Senhor, desperta para a justiça. Saia do jugo. Saia dos preços, sacrifícios. Esse dia eu vi um cara pôs 1 litro de água nas costas e subiu no monte. Eu vou pagar o preço por você. Que raio é isso, irmão? Vocês já viram isso? Irmão, me esgota. E agora eles ficam ensinando lei e matando eles a todos os dias. Sabe por quê? Ninguém ganha dinheiro com a graça. Na graça as pessoas ofertam porque são livres. Na graça as pessoas dizimam porque são livres. Na lei você diz, irmão, se você não dizimar, o devorador entra no seu liquidificador. Entra no seu carro, desgraçado. Se você não dizimar, a sua empresa vai para os infernos. E o cara começa a ficar com medo. Fala, pastor, eu tenho que dizimar, está tudo errado. É verdade. Se você tem esse dízimo com essa condição, dá tudo errado mesmo. Mas quando você prega a graça, o irmão pega o dízimo dele e fala assim, eu sou filho de Abraão. Você entendeu o que eu disse? Ele sente alegria de falar, Deus pregou para Abraão, para esse evangelho chegar a mim hoje. Não é jugo, não é peso. Na graça, ninguém domina ninguém. Por isso que pregar a graça destrói o sistema. Então, a lei escraviza, a graça nos torna livres. Próximo texto. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem que realmente creu. Quem aqui quer ser abençoado? Abraão foi abençoado. A Bíblia diz que você tem todas as bênçãos de Abraão. Eu te pergunto, a igreja está vivendo isso? Por quê? O que você não entende.
entende, você não desfruta. A Bíblia diz que todos que são da fé, irmão, tudo que você for fazer, faça por fé. Se você é da graça e vive no favor imerecido, a gente não precisa aqui ficar insistindo para você trazer 1 quilo de alimento. Enxugando gelo. Você vive no amor de Deus. As coisas acontecem naturalmente. Meu Deus. Pode ir. Pois todos os que são da lei, agora eu quero que você leia isso, para você entender que as coisas às vezes não caminham na sua vida por causa desse texto. Esse é o texto que mostra por que os crentes não são abençoados. Leia em voz alta, vai lá. Pois todos os que são da lei estão debaixo de maldição. Não é porque ninguém te amaldiçoou, não. É porque a lei produz ira. Quando você não cumpre, vem maldição. Mas Paulo não disse, alguns que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Ele disse todos. Não sei se é Paulo. Não, aqui é Gálatas, é Paulo. Por que todos? Porque Paulo sabe que ninguém cumpre a lei. Então ele diz, todo mundo que vive na lei está debaixo de maldição. Fica assistindo o programa dizendo, tem uns irmãos mandando WhatsApp. Pastor, eu vi um negócio aqui na televisão e o pastor disse isso. Eu, qual é a televisão? Essa. Eu falei, irmão, você está de brincadeira. Pô, irmão, me ajuda. Não, o pastor disse que a gente tem que guardar o sábado. Guarde então. Você vai ver, se você cumpre a lei, você está o quê? Está o quê? Faça isso, irmão. Eu prefiro hoje ser sacerdote do que profeta. Eu prefiro ser advogado. Deus tem, irmãos. Você sabe que sempre a minha crise foi essa. Cheguei numa igreja essa semana e o pastor disse, você não tem cara de pastor. Eu disse assim para ele, a Bíblia não manda eu ter cara de pastor. A Bíblia manda eu ter um coração de pastor. Foi... Mas Deus me usa, faz milagre, eu expulso demônio, ganho almas, viajo o mundo. Mas a minha crise é, Senhor, me dá um coração igual ao teu, um coração de pastor. E aí o Espírito Santo enche a cabeça e diz, desperta para a justiça, você vai entender o meu coração. É muito lindo o Evangelho. Imagina Deus aparecer para você e pregar para você. Quem que é você? Eu sou o evangelista do céu, o próprio Deus. Eu quero te falar de Jesus. Todos os que são da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não pratica todos os mandamentos para o guardar. Prossegue o texto. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo vive pela fé. Qual é a nossa parte então na graça? Qual é a nossa parte na graça? Eu quero que você levante a sua mão e diga, Senhor, aumenta a minha fé. Quem quer viver pela fé? Diga, eu quero viver pela fé. Eu quero viver pela fé. Fique em pé no seu lugar. Márcio, vem aqui o irmão do louvor para aparecer que está terminando. Romanos 11, versículo 6, esse é o último texto que eu quero ler com você e vamos terminar. Alguns ainda podem dizer, pastor, mas não dá para pôr um pouquinho de lei? Tipo assim, não ser só graça. Eu tenho recebido essas perguntas. Pastor, põe só um pouquinho para não virar bagunça. Uma anula a outra. Olha o que diz Paulo. Leia em voz alta, vai lá. Romanos 11, 6. 11 e 6. Leia. Porque se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixa de ser graça. Dá para misturar? Responda. Agora levanta a sua mão e diz bem alto, eu sou livre. Não dá um suspiro e fala, eu estou na graça. Graça não é força para pecar.
Graça é força para vencer o pecado. Quando o pecado abunda, a graça vem te dar força para tirar você do pecado. É isso que a igreja precisa entender. Tem gente que fala assim, você está na graça, então eu vou fazer de tudo. Não, é o contrário. A graça desperta você. E agora o pecado perde a força. Prometo você que esse é o último texto. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 56. O verso 34 depois do 56. Onde você estava, Walter? Aonde você estava? Sério? Gente, quem vai sentir falta? Eu vou não. Vou demais, hein? Vamos fazer muita falta. 1 de Paulo aos Coríntios 15, nos versos 34. Verso 34, depois o 56. Olha como isso é poderoso. Lê em voz alta. Como justificados que sois, recobrai o bom senso e não peques mais. Paulo está dizendo, você está na graça? Tenha bom senso. Ele não diz, volta para a lei. Graça é bom senso, irmão. Tenha bom senso e para de pecar, rapaz. Você está entendendo que as pessoas não entendem a graça? Agora olha o verso 56. Lê em voz alta. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a graça. É a lei. Por que as pessoas pecam? Quanto mais lei, mais pecado. Quanto mais graça, mais a graça vence o pecado. O Senhor disse, com misericórdia te busquei, com bondade te atraí. Quando você encontrar um irmão afundado no pecado, comece a fazer como Deus fez com Abraão. Prega o Jesus da cruz para ele. Não pregue a lei, prega Jesus. Faça ele recobrar o bom senso. Faça como Paulo. Você é templo do Espírito. Querido, você não é esse fracasso. Por isso que vendo o negócio da menina lá, cantora gospel, em crise de abstinência de droga, falando palavrão, está sem bom senso. Paulo diz, recobre agora o bom senso. As pessoas estão pecando por não entenderem a graça de Deus. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Essa graça é tão maravilhosa.